Pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar de estatística e quando a gente fala de estatística para o sexto ano, a gente está falando de organização, leitura e interpretação de dados, tá? Basicamente o que a gente vai mexer é com tabelas e gráficos. Vamos lá. Então você já deve ter clicado no link para assistir na aula e para você que está sem o livro aí, ó, lembre-se que a gente tem lá na aba material complementar os capítulos dos livros, tá? Então clica lá no aba, na aba material complementar, que você vai encontrar o capítulo 12. Está lá na página 288. Isso aqui. Muito bem, está acabando o nosso trimestre aí, mas ainda dá tempo de aprender muita coisa e correr atrás do que vocês ainda não conseguiram estudar. Vamos lá, então pega o material escolar de vocês, lápis, caneta, borracha, caderno, tudo isso daí para a gente estudar nessa aula a parte de estatística. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender e revisar, né, muitas coisas sobre coleta de dados, organização dos dados, análise dos dados e a construção de tabelas e gráficos. Tá? Coisa bem simples que todo mundo já sabe. A gente vai falar do tratamento da informação, ou seja, você pegar a informação e trabalhar com ela conforme a situação ou a sua necessidade aí para o momento. Eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. Nem sempre a gente vai falar de números, tá? No tratamento da informação, a gente pode falar de várias outras coisas. Eu tenho aqui esses 9 animais e a gente vai fazer o tratamento dessa informação. Eu vou separar eles de alguma forma. Tentem identificar aí como é que eu separei esses animais, qual foi a minha escolha para separar eles nesses grupos aqui. Você deve ter pensado que eu separei em aves, peixes, répteis e mamíferos, e não tinha nenhum anfíbio. Então essa é uma maneira de eu tratar a informação. Só que com esses mesmos animais, eu posso tratar a informação de outra forma, separar eles de outro jeito. Aqui eu tenho o quê? O que você consegue imaginar aqui que eu fiz? São 3 grupos apenas. Se você pensou que esses são sem patas ou com 2 patas e com 4 patas, você acertou. Esse é outro jeito de eu trabalhar as características desses animais aqui. E eu posso separar nesses 2 grupos aqui, ó. E que esse é mais difícil de você descobrir o que é. Pensa aí um pouquinho, tenta descobrir quais as características comuns desses e as características comuns desses aqui. Descobriu? Esses são os malvados e esses são os bonzinhos. Olha só como esse gato aqui tem cara de malvado. Não, né? É brincadeira. Vamos para o próximo. A gente pode trabalhar com os números. Na matemática, geralmente, a gente vai estar trabalhando com os números. Por exemplo, eu tenho 2 grupos de números. Você deve ter identificado que esses são os múltiplos de 5 e esses são os que não são múltiplos de 5. Vou pegar aqui outros números. Esses aqui e esses aqui, você consegue identificar que uns são pares e outros são ímpares. E por fim, uma outra maneira de separar, esse é o complicado, 1, 8, 11, 1, 8, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descobriu qual que é a regra? Esse é bem complicado. São os que começam com vogal e não começam com vogal. Beleza. Sempre que a gente vai trabalhar com tratamento de informação, sempre não, geralmente, a gente vai utilizar tabelas e gráficos. Esse é o jeito mais fácil de você resumir a informação e passar ela de uma maneira bem simples para as pessoas entenderem. Então aqui, por exemplo, eu tenho um textão aqui, a prefeitura de uma cidade da região sul, recebeu durante o verão 100 mil visitantes, no outono foram 350 mil e no inverno foram 500 mil pessoas. E na primavera 200 mil. Beleza. Então a gente vai resumir isso daqui em uma tabelinha, para que fique mais fácil de compreender isso daqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem a tabelinha com o título dela, quantidade de visitantes na cidade Y, que eu não disse qual cidade que é, a fonte, o site da prefeitura, e aqui o nome das colunas. Essa coluna estações do ano, essa é total de visitantes, tá? Daí é só organizar conforme as informações do seu texto. E eu posso fazer isso também utilizando um gráfico, tá?
Eu escolhi aqui um gráfico de setor de segmentos, um gráfico de setores, desculpe, e também conhecido como gráfico de pizza. Ele mostra aqui em porcentagem os dados, ele não mostra em valor numérico. Então, você tem que saber quantas pessoas foram para poder descobrir aqui quantas foram no outono, por exemplo. Daí você faria 30% do total de pessoas. Nesse caso dessa tabela, dessas informações, eu acho que o melhor aqui seria um gráfico de colunas, ou de barras, ou de segmentos, tá? Eu coloquei aqui só como exemplo. Mas aqui a ideia é pensar quais perguntas a gente pode fazer ou responder utilizando essa tabela e esse gráfico. Geralmente, vocês vão ter perguntas que vão relacionar o período com menos visita e com mais visita, por exemplo. Qual a diferença entre o período com mais visitas e menos visitas? A diferença é conta de menos. Então, 500 menos 100 vai dar 400 mil pessoas de diferença nesse período. Se você tiver um gráfico assim de pizza, você vai ter lá se foram 100 mil pessoas, quantas foram no outono? Daí você calcularia 30% de 100 mil pessoas. Se 100 mil fosse o total, que não é o caso aqui, tá? Enfim, dá para fazer várias perguntinhas nesse sentido aqui para analisar esses gráficos. Tipos de gráficos, vamos lá. Vamos ver alguns tipos de gráficos aí que a gente vai encontrar pela frente. Primeiro é o gráfico de segmentos. Segmentos de reta são pedacinhos de reta. Basicamente é para mostrar para vocês o crescimento ou o decréscimo de alguma coisa, tá? Assim fica bem mais fácil você acompanhar na linha aqui se foi um crescimento linear ou não, tá? Ele funciona basicamente como um gráfico de colunas. Você coloca o valor, em vez de você fazer o desenho da coluna, você liga os pontos. Próximo é o gráfico de barras, quando ele está na horizontal, o gráfico de colunas, também conhecido como barras verticais, quando ele está na vertical. Simples assim. Bem fácil, você pega as informações, coloca o valor conforme o teu eixo vertical ou o teu eixo horizontal e faz a barrinha. O gráfico de setores, que eu falei, o gráfico de pizza, você vai ter um total de pessoas e vai ter uma porcentagem. Por exemplo, nesse caso aqui, qual é a porcentagem de pessoas que prefere se reunir em casa? Você tem que considerar que o gráfico de setores ele está falando de 100%. Então aqui é 35, 40, 50, 60, 70. Então 70% está aqui, significa que 30% está aqui nesse B. Então esse é um tipo de pergunta que é feita quando você tem um gráfico de setores e não tem uma das informações. E daí, por exemplo, 10% de 200 pessoas dá 20 pessoas. Então, 20 pessoas preferem se reunir na praia. Beleza. Se 10% é 20 pessoas, são 20 pessoas, e 20% serão 40 pessoas que preferem se reunir no shopping. E aqui, como era 30, né, são 60 pessoas que preferem se reunir em casa. Então, às vezes, você não precisa nem ter essa informação. Se ele falar que 10% são 20 pessoas, então 20% vai ser 40, 30% vai ser 60 e assim por diante. Você consegue resolver esses problemas. Outro bem comum é o gráfico pictórico ou pictograma, que basicamente é um gráfico de colunas ou barras que utiliza desenhos no lugar da coluninha simples ali. Bem simplesinho. Esse daqui utiliza medalhas para representar as medalhas ganhas. Esse daqui é um gráfico pictórico também, que ele utiliza o desenho de um olho. Cada olho representa 2 alunos. Então, você tem que entender que esse meio olho aqui vai representar um aluno, tá? Que é metade dos dois. Então, por exemplo, a cor dos olhos dos alunos da turma X. Quantos alunos tem olho verde? 2 alunos, que um olho inteiro representa 2, mais um, então 3 alunos têm olho verde. 4 tem olho azul e 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 alunos têm olho castanho. Enfim, a gente tem vários outros tipos de gráfico, eu coloquei aqui alguns para vocês verem. Esses aqui não são tão comuns. Esse daqui de radar ele é comum em jogos de videogame, ou computador, essas coisas, mas eles não são tão comuns no nosso cotidiano.
Vamos lá, vamos ver alguns exemplos de gráficos, vamos ver se vocês lembram o nome deles agora. Isso daqui é um gráfico de segmentos, só de segmentinhos aqui. E esse é um gráfico de colunas, apesar de ter um desenho de um raiozinho, não é pictórico, é colunas. O gráfico de setores, que é o de pizza. De novo, o gráfico de setores. Esse daqui ele não usa porcentagem, ele utiliza valores numéricos mesmo. Esse é o gráfico pictórico, o desenho da água aqui. E acabou. Só isso. Até a próxima aula. Não lembre-se de se inscrever aqui no canal do YouTube e ativar o sininho para você receber as novas notificações. Até a próxima aula.